Oi, oi, gente! Ótimo dia para todos vocês. E a gente está por aqui com mais um episódio do Pod Síndica e com convidados sempre especiais que trazem informações para vocês, para todos nós da área condominial, contribuindo com todo esse ecossistema que a gente sempre fala. E hoje, começando com a doutora Érica, é a doutora Érica Lemes. Ela é advogada, hoje o foco aqui é o imobiliário e da construção, e o engenheiro, especialista em perícia, perícia condominial, perito jurídico, Vinícius Mursa. Gente, boa tarde, obrigada pela Boa tarde, presença de obrigado. vocês. Se eu falei alguma coisa errada, podem se reapresentar da forma que vocês Tá preferirem, tá bom? certinho. Tudo bem, Kelly? Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui. Não, falou tudo certinho. Falei? Ai, que bom. Tá aprovada. Ah, então tá bom. E, gente, hoje o tema, né, esse bate-papo vai ser com foco em vícios construtivos. Eu conheço os dois profissionais, excelentes profissionais, por sinal. A gente tem casos de sucesso juntos na área condominial e a gente vai focar exatamente nos casos dos vícios construtivos, tanto a parte jurídica como a parte técnica de engenharia. E por quê, né? Por que estamos trazendo esse tema? Que eu até estava falando um pouco antes com vocês, né? Mogi, a gente viu que está aí com uma expectativa de mais 10 mil moradias para os próximos anos, com diversas construtoras. É muita coisa, né, gente? E aí a gente sabe, a gente já quer prepará-los, preparar as pessoas que estão investindo nos seus sonhos, porque a gente comenta sobre isso, né? Se as Exatamente. construtoras pensassem Que eles realmente não vendem imóveis, eles vendem sonhos, né? sonhos, as construções seriam um pouquinho diferentes, E né? às vezes a Exato. pessoa gasta o dinheiro da vida dela, investe tudo aquilo, é o sonho É, dela mesmo. é o Ela quer ver sonho, aquilo realizado. exatamente. E aí, quando pega a chave naquela felicidade, Como é que começa. começa? Os problemas. Nossa, começam os problemas. Aí E, entra a gente, né, doutora? e mais do que isso, que Exatamente. às vezes hoje a grande maioria às vezes é o primeiro imóvel, e É, você está na ânsia de pegar as chaves, de ver, de morar, de ir pensando na reforma, já nisso, é, naquilo, e aí você acaba às vezes deixando, aí começa a vir os problemas, aquele sonho vira pesadelo. vira Exatamente. pesadelo. Gente, quantos, né? A gente tá aí com. Eu converso muito com os colegas de área, né? Os Uhum. outros síndicos profissionais, e são muitos condomínios com problemas na entrega do imóvel, muitos mesmo. E aí a gente veio trazer para vocês dicas, como a gente prevenir esse problema, ou como a gente resguardar o condomínio e os condôminos com relação aos problemas, né? E aí. Vamos iniciar pela parte principal. Termo de entrega de chaves. Sobre a importância disso. Hoje, eu assumi um condomínio em plantação, Uhum. e o que, que a construtora está fazendo? Entrega a chave e só faz assinar o termo, mas não deixa o termo com o cliente. E aí as pessoas não sabem que é de suma importância, pelo menos, fotografar aquele documento, Exato. né, Uhum. doutora? O termo de entrega de chaves, ele é importante para N coisas, porque a gente sempre tem o termo inicial, a construtora, quando você compra um apartamento na planta, você tem uma estimativa, mas você não, Sim, hoje a gente acredita que vai acontecer, então até fazendo já uma ressalva, 180 dias tá é, ok. A jurisprudência ela é massiva ao entender que é um prazo, porque você comprou um apartamento na planta, então pode acontecer atraso, pode acontecer imprevistos, mas a partir dos 181 dias, se eventualmente acontecer algum atraso, acontecer algum problema, a construtora ela está em mora. sim, Então, o termo de entrega de chaves, ele é justamente o termo final, que é quando você recebeu, é quando, então, se você tiver um atraso na entrega da obra, é quando você fala assim, olha, o período de atraso foi de tanto a há tanto. tanto. Se você pensa em vícios construtivos, o prazo prescricional é do recebimento. Então, por Sim. isso que ele é tão importante, seja para um ou para outro problema, se não você fica ali à mercê de qual a data. É, Então,
primeiro, é um direito seu ter o termo. Tem construtoras que às vezes mandam e-mail, podem exigir o termo. Se Sim. vocês podem pedir uma segunda via, mas no pior cenário hoje, que a gente está num mundo tão digital, Sim. tira uma foto legível, sem corte, onde É. mostra a data. E também, se vocês receberem já aproveitando, né? Boa. Mas É se isso. eventualmente tiver o termo o chamamento para recebimento das chaves. Eu sei que acho que a maior dor, né? Todo mundo querendo sair do aluguel, todo mundo querendo resolver e morar. Mas assim, pensa que se não está ok, faça as suas ressalvas, pode pegar atrás, escreve ali no papel de pão mesmo, olha, a janela está com tal problema, o piso está isso, e não receba, porque se você recebeu, acabou. Você deu ali, você falou que está ok. Se não tiver, você está assumindo os riscos. Sim. Então, mesmo que você queira mudar, receba o empreendimento sempre quando estiver 100%, porque a partir dali é onde vai começar os seus direitos e deveres. E aí as construtoras, elas têm sido bastante resistentes nas questões das aberturas de chamado. Então, tá com problema vedação de janela, perdeu a garantia. Já entrou, já pintou, já fez, perdeu a garantia. Tudo a resposta padrão, Mas perdeu a garantia. a pressão também em cima de vocês é grande, né? A gente imagina, grande. né? Porque vocês têm que assinar para passar o condomínio ali, praticamente, para vocês. E aí o que a gente tem visto também às vezes é o pessoal, eu não vi esse de não entregar o termo. Falou que acho que deve ser até uma coisa recente. Mas o que a gente tem visto, às vezes a pessoa assina ali e coloca assim, ó, com ressalvas, eu vou fazer um parecer depois. Porque às vezes na hora você não tem um profissional, alguém para te ajudar. Exatamente. E às vezes você não vai conseguir pro dia seguinte. Provavelmente eles vão te ligar, amanhã a gente vai entregar o condomínio. E você não consegue. Acho que eu já vi acontecer de realmente as pessoas colocarem, fazendo essas ressalvas, ó, a gente vai fazer uma independente, sem prejuízo do termo, a gente vai fazer uma inspeção ali com o engenheiro para apontar os itens ali, eventuais irregularidades, patologias que tenham. E eventualmente, se tiver alguma coisa a reclamar, que seja apontada lá. Porque Exatamente. a gente vê, às vezes, até como perito do juiz. Muitas vezes a ação demora. Para chegar numa fase de perícia, demora muitos anos. Muito. Aí você vai pegar ali, você reclamou que o piso veio trincado. Uhum. Aí a gente olha lá no termo de entrega. Ok. Aí depois de 4 anos tá trincado. Ué, o que a gente vai entender como perito do juiz, o braço do juiz? Fala, não, isso foi alguma falha de manutenção, algum mau uso. E aí acaba perdendo esse item. E a gente vê isso acontecendo muito, para muito item. É que eu acho que a gente tem que duas coisas, né? Sim. A entrega de chaves do morador, Do né? morador. Do apartamento Isso. dele. Que esse é onde a pessoa às vezes não tem aptidão técnica para ele vir. E às vezes nem condições. Nem condições. Por isso chamar um técnico. o que eu falo é assim: se você achar que tá errado, faça a ressalva. Escreve, coloca ali, sabe? Tipo, é aquele que levanta a mão e fala, ó, não aponta tudo. Aponta. E aí, qualquer coisa, você coloca. Até por você não ter o conhecimento técnico, né? Expertise no assunto, porque o ideal, às vezes, muita gente pega um engenheiro para acompanhá-lo, porque ele tem aptidão técnica para falar. Mas, pelo menos, tá ali. Porque o máximo é acontecer a construtora mostrar que não tem, ok. Agora, o outro é a entrega de chaves, a entrega do condomínio. Da área comum. Da área comum. Questão. E aí é muito importante a questão do assistente técnico. Do assistente técnico, do síndico, ele ter conhecimento, porque é aquilo. Aí a gente entra aqui, você vai estar recebendo inúmeras áreas, e se você não fizer eventual apontamento, que for um vício aparente, né, que a gente fala, começa a correr os prazos. Exatamente. E hoje o que a gente vê também é muita construtora que já entra com síndico, né? O primeiro síndico é indicado da construtora. Tem bastante. Tem bastante, viu? né? Até muitas vezes para poder até vir, porque aí você fica... Porque o síndico, ele é o responsável por receber. Exatamente. Se ele está recebendo certo ou errado, está recebendo. Está recebendo. E aí a gente fica, esse daí também é uma questão, problemática, porque agora as construtoras, a minuta, né, a convenção, ela já vem e só instala o condomínio se tiver a convenção. Aí a construtora já coloca na convenção que por 2 anos aquele síndico indicado por ela não pode sair e nem a administradora.
Mas aí, muitas vezes, esse síndico, ele, como já veio com a construtora, é tendencioso a sair aceitando tudo. Claro que é uma responsabilidade, assim, como a de Exato, ele vocês. tem. Mas eu Mas tive Não é geral isso, né? A gente não pode generalizar os profissionais. Por isso que eu Mas- acho que eu tive um caso onde, em resumo, né, o memorial descritivo falava um tipo de elevador, né? Na verdade, ele dava ali 3 opções de elevador classe A. Sim. E foi instalado perdão, o nome é até engraçado, né? Que era Tabajara. Meu Deus! Tabajara. Tabajara. E aí, quando veio para a gente, né, já tinha passado o síndico, veio com outro, nós fomos procurados, a gente falou, ok, mas houve o apontamento disso na hora do recebimento do síndico indicado pela construtora? Não. O síndico recebeu, tudo ok, estava diferente do memorial descritivo. Tava realmente. Tava. A gente teve que, por sorte, aí é onde a gente até fala, né? Também quem está recebendo, por mais que o síndico ele tenha a obrigação, eu acho que é super bacana. Todo mundo sempre sempre tem aqueles que gostam mais de obra, né? Que, sempre. Então é a hora de você se realizar. E aí uma moradora tinha num documento, ela apontou, sabe na hora que ela quer mais? E aí ela falou, olha, o elevador tá diferente do memorial descritivo. E por esse documento dela, a gente conseguiu entrar com a ação. Esse Tabajara dava inúmeros problemas, não tinha, e aí a gente conseguiu fazer para que fosse trocado por uma linha premium, né? Uma linha A que vinha. E às vezes não é nem síndico, não é nem má fé ali, às vezes, porque ele desconhece não técnico, ele tem que ter algum respaldo de alguém, ou de um laudo, de um engenheiro, para poder ir lá, vou pegar o memorial descritivo, vou pegar o projeto, vamos comparar, vamos ver o que tem. E esse caso, se não fosse isso, a gente, por causa daí das questões de prazos, né? A gente não conseguiria, ou teria uma discussão muito maior pela ausência desse documento. Desse apontamento. Mas isso, a nossa empresa tem tomado até esses cuidados. Quando a gente inicia a implantação, a gente tem investido no assistente técnico para fazer o aceite das áreas comuns. Porque aí não sou eu, né? Por mais que eu tenha conhecimento, alguma coisa de conhecimento, não sou uma técnica para debater com o engenheiro, porque quando a construtora vai entregar, é um engenheiro que está entregando. E aí, ele não vai querer discutir Vamos falar comigo. de igual, né? Assim, tipo, porque aí ele vai vir uma questão muito técnica, né? Para vir falar, porque a Kelly, ela sabe mais do que... ela tá sendo modesta, ela sabe, se a gente já viu seu trabalho, viu, Kelly? A gente já viu você falando mais do que... Literalmente pisa no barro, né? Mas é o que você falou, né? É importante. E é um investimento. É um investimento. Eu falo assim, investimento. Até na assembleia, né, da instalação, eu falo, olha, o primeiro ato que a gente faz é investir no assistente técnico, até para resguardar tanto o condomínio como o síndico. O síndico responde, né, com o próprio patrimônio. Então, para resguardar e manter a imparcialidade, eu chamo assistente técnico, acompanha o aceite, faz os apontamentos por escrito e entrega para a construtora. Assim também não cria uma rincha nem entre síndico e construtora, nem entre moradores e construtor, né? Tenta ser mais imparcial possível. Mas esse condomínio, eu fui lá antes de ser eleita, o que eu vou falar agora. E aí eu olhei a caixa d'água. Você já vai pegando os problemas dos outros condomínios e já sabe que vai dar problema. Quando eu vi aquela torre d'água enorme, já quis ir lá ver o painel, as bombas, né? Claro, vai lá. Cheguei lá perto dos painéis e bombas, sem pressurizador, sem o vai-paz, igual Conquista. Aí eu falei, é bucha. Essa daqui vai dar bucha. Aí eu perguntei pro pessoal da obra ainda. Eu falei assim, olha, vocês já lavaram a caixa d'água? Já. E quanto tempo vocês demoraram para esvaziar? Ai, nossa, a gente ficou uns 4, 5 dias sem água. Porque não vai, porque é por gravidade e a água não acaba nunca. Temos que jogar fora. Aí eu falei, sabia, é BO. Falei, por que a construtora já não colocou, vai fazer uma coisa tão simples, não vai gastar... Fiz o orçamento, R$20 mil. O que é R$20 mil para uma construtora? Para um condomínio ali, ou para um condomínio, uma construtora, né? É muito pouco. E o que é ruim hoje é que as construtoras entregam os manuais, mas
às vezes quem recebe também não Não, sabe não sabe interpretar aquilo. interpretar. Como que vai fazer? Ninguém não chega o engenheiro da construtora e fala, isso aqui, assim, como que você vai Não, fazer? nem ele leu tudo. Não. Normalmente os engenheiros, eles leem só quando dá o problema Quando dá o sobre problema, eu aquilo. vou É, lá, agora, deixa eu ver é como é que aqui. é. É bem É, isso. mas aí a gente tem se resguardado quanto a isso. E aí eu oriento os moradores, eu falo, gente, pega, tira foto do termo de De entrega das entrega. chaves, porque essa construtora, por exemplo, já entregou a chave devendo condomínio de muitas unidades e falou que é de responsabilidade do morador. O morador demorou 4 a 5 meses para receber a chave depois da implantação do imóvel Uhum. e eles deixaram o débito no nome desse proprietário. Eu falei, não, ó, mesmo que você queira pagar e cobrar depois em dobro, Ex- que dá para cobrar, né? Cobrança Uhum. indevida, eles estão responsabilizando eles de algo, não sei. Me corrija, Não, por ex- favor. é exatamente isso. Esse também é uma dúvida bastante frequente, né? É, Porque as construtoras, elas vinculam muitas vezes o condomínio com o habite-se. é, Então, às vezes, até em alguns contratos mesmo, eu já vi vinculando isso, mas o entendimento da jurisprudência é que o condomínio ele é devido após a entrega das chaves. Então, mais uma vez, o termo de entrega o das termo, chaves é olha a a importância. importância. E aí, o que eu falo, o que eu oriento é assim: tem gente, porque é uma cobrança. É, Às vezes, a gente tem que tirar o que é mais, tipo, mais urgente, a gente tem que escolher as batalhas. é, Não, infelizmente é isso. é mesmo. Então, às vezes a pessoa, sei lá, tipo, se eu não vou pagar, a gente pode entrar na justiça, pleiteando, a gente tem uma jurisprudência hoje muito massiva em cima disso, mas às vezes é um valor menor, e você entrando, você vai ficar com aquela pendência, pode ser que você consiga uma liminar, se eles negativarem seu nome, mas a gente está falando do judiciário, a gente depende É, deles ali, né? Então, o que às vezes eu oriento é indevido, ponto. isso. Mas, eu não tenho que pagar? Depende. Você pode não pagar e discutir isso, e eventualmente, eles podem te negativar indevidamente, aí você vai ter que entrar com uma ação para discutir, É, para vir, né, discutir a negativação, ou você pode pagar e depois entrar e pedir isso, ou administrativamente ou judicialmente, a restituição deste valor. este valor. Boa, é isso mesmo. Maravilha, porque é importante. O pessoal pergunta muito sobre isso. E as construtoras, eles tentam imputar isso. Hoje em dia, Tentam. infelizmente, é o que a gente, voltando desde o início, eles vendem imóveis, nós compramos sonhos. Então, Sim, são coisas totalmente diferentes, porque para eles muito, é muito. financeiro, e para você tá ali naquela vontade. E quando você pega o apartamento, onde você mais tem Ai, dívida, né? gente, Porque é. você tem que reformar, você tem que mobiliar, você tem que fazer isso. Aí Tem que você. pagar a taxa da chave Aí na hora ainda. que você recebe e você ainda vem, nem tô usando o condomínio, não tô podendo nem aproveitar Nem e vem, aproveita. e muita gente tem essa dúvida. É muita, muita mesmo. Muita. E nesse condomínio, eles entregaram com 4, 5 parcelas e o pessoal desesperado, que aí nem, né, as pessoas não estão E, preparadas para e eu, aquele e eu débito. sempre falo também, como uma outra orientação, quando você for, documenta É, tudo, porque às vezes assim, tudo que não é benéfico para a construtora, ela vai te ligar ou ela vai vir. Agora, se você pergunta e se ela não te, e se ela te responder um exemplo, ela te ligou e falou: "Não, a entrega ao condomínio é devido por causa disso, disso, disso", enfim, N Uhum. motivos. sim. Formaliza, fala entendimento com o Vinícius na Uhum. data tal, foi dito Isso. isso, isso, isso. E monta sempre o looping de e-mails, Ah, porque se eventualmente você vier a discutir isso na justiça, você tem ali todos já os documentos. um dossiê, né? Um Exatamente. Exatamente. dossiê. Porque hoje a gente, às vezes até mesmo para você discutir administrativamente, porque às vezes a construtora, ela é aquele, né? Vai que passa, É, vai que cola. vai que cola. Então você vai, mas às vezes eles acabam vendo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas às vezes você vai, sei lá, vai discutir isso judicialmente, a gente precisa de provas para o juiz poder ter ali É, a questão. Apesar de que isso é um pouco, como eu falei, o termo de entrega de chaves é o mais importante. isso. Mas às vezes você consegue demonstrar ali a má-fé, mostrando que a construtora está querendo utilizar-se de um momento frágil, entre aspas, né, É. do morador para imputar, enfim, que é isso e ponto final.
É mesmo. É isso que eu ia falar também. Registra tudo que você puder, não só essa questão de Deixa débito, passar, questão né? de vício, de Tudo. qualquer irregularidade que você eventualmente constatar, porque Sim. mesmo que não seja procedente, uma coisa assim, futuramente Pode ser. você quer discutir judicialmente ou tentar um acordo, alguma coisa, quanto mais documentado é Levanta melhor. a mão, né? Qualquer coisa, levanta a mão Na e dúvida, eu levanto a mão no papel. não, registra por e-mail, por foto. Hoje é muito Isso. fácil, por WhatsApp. Muito. Você monta exatamente um dossiezinho, deixa tudo organizado. Fala, tô Sim. com um problema na minha garagem. Deixa uma pasta lá, só da garagem, com e-mail, com fotos. Isso facilita muito, verdade. até para você poder resolver, ou Sim. agora ou mais lá na frente. E a gente tem num também momento uma oportuno, né? Sim, E a gente tem também uma questão, né, Kelly, que são os vícios ocultos, que são Sim. aqueles que quando você recebe, ou quando seja a área comum, ou seja o apartamento, ele não é visível. Não, E aí que é a aparece, maioria, né? que é a A maioria. maioria. E aí a gente apareceu, formaliza. Formaliza para vir, porque a partir dali já começa. Então, se você deixar, não, eu vi, mas não fotografei, eu vi, mas não levei, aí a não gente apontei. exatamente. Então, percebeu? Encaminha para que sejam tomados, enfim, a construtora seja notificada. Porque o termo de entrega só vai aparecer que é vício aparente. Se for Exato. oculto, não vai Não aparecer vai naquele aparecer. momento. Não. E provavelmente você vai receber o prédio e vai estar vazio. Os Vazio. problemas, eles Eles vão começam a aparecer surgir depois, com o com o tempo. tempo. Você sabe que a gente fez um trabalho interessante. O condomínio, a gente fez o lado de entrega para eles. E eles nos contrataram para fazer como se fosse uma espécie de auditoria de manutenção. Sim. Então, anualmente, a gente vai ver a evolução desses problemas, o que corrigiu, Olha, o que eles que têm. legal, Vinícius. Isso é bacana. E você consegue até ter o histórico, Exatamente, né? a gente Isso é o pegou mais desde o começo importante. por praticamente 5 anos. Então, anualmente, a gente Nossa, consegue muito fazer bom. isso aí, consegue ver o que foi feito em termos de manutenção, de pintura, de Sim. reparo. E é os 5 anos da garantia, que 5 aí anos, você exatamente. consegue justamente falar, aí é onde a gente entra. Porque tem coisas que a gente vê, eu sou advogada, não entendo nada, mas dou pitaco em uma obra que é uma beleza. Eu adoro dar pitaco, sem entender nada. E às vezes a gente, tipo, nossa, tipo, se eu falar com o Vinícius, eu vou falar, ele vai falar, nossa, o que a Erika tá falando? Mas, quando você, igual nesses casos, você tá falando ali, você já consegue rebater ou não, isso aqui não tava, olha o histórico. Então você tem muito mais argumentos para você poder resolver. Você conhece o problema desde lá de trás. Exato. Você sabe quando apareceu. E você consegue levar, porque eu acho que o final, onde que, vamos dizer assim, onde que acaba no judiciário? Claro que é. E é a pior parte, que se você conseguir resolver isso e sanar o problema, porque não é maquiar, é sanar. Se você conseguir sanar isso com uma opinião técnica, vindo ali mostrando, dentro do período da garantia, melhor cenário. Claro, todo mundo ganha com isso. Exatamente. E a solução fora do judiciário é mais rápida também, né? Mesmo? Para você ter uma ideia, a gente, em 2014, fiz uma perícia de um condomínio que foi entregue em 2009. 2014. Então, estava dando 5 anos. Para você ter uma ideia, em 2025 agora, a gente está fazendo exatamente a mesma perícia de condomínio, que aí, nesses 11 anos, o que aconteceu? Foi feito acordo, se comprometeram a arrumar, algumas coisas arrumaram, outras não. Aí foi na fase do cumprimento de sentença, né? Para a gente ver hoje o que foi feito, o que não foi, né? Foi nomeado o mesmo perito para apurar esse trabalho, mas você vê condomínio de 2009. A gente está fazendo a perícia em 2025. Né? Olha como é difícil. Mas eu não sei qual que você pensa, Vinícius, mas a gente tem uma questão que é muito assim, a gente tem como pedir a obrigação de fazer para que o condomínio, para que o construtora realize. Sim. E aí a gente fica numa briga, pelo menos o que eu vejo nos processos judiciais, infinita. Porque eles vão lá, maquiam. E é uma briga que muitas vezes não finaliza. Não finaliza. Porque, por um lado, a gente tem os moradores, né, os condôminos, que têm as dores ali, a construtora que já está aqui querendo se livrar daquilo. A pressão em cima do síndico. A pressão, sempre. Pressão em cima do síndico sempre. E aí a gente teve o boom imobiliário, né, de 2015, que aí é onde
hoje a gente vê os reflexos ainda disso. Sim. Teve mais obra entrega do que qualquer coisa. Eu brinco que o mestre de obra naquela época valia ouro. Nossa, é mesmo? E aí você pega essa questão desse delay, né? E aí você fala assim, tá bom, vai resolvendo, não vai? Então, assim, às vezes a gente, quando tem, é onde mas você precisa ter muito documentalmente para você pensar. Se for pensar numa questão judicial, até pelo isso que o Vinícius falou, é obrigação de fazer ou é uma ação indenizatória? Porque aí você recebe o dinheiro, você contrata, você resolve. E a construtora também já sai fora, E né? a construtora não agradece. Ela prefere. Ela prefere. Ela prefere pagar e se livrar. Eu tenho um caso que é um muro. Que a gente, um gato que ia lá, eu falava assim, gente, esse gato. Muro de arrimo? Não, muro. Era um muro mesmo, de divisa. E aí esse muro deu problema, entrou, só que ficou com a obrigação de fazer. Eu acho que o juiz já não aguentava mais, porque a empresa ia lá, fazia a construtora, a parte falava, não tá assim. Aí eu sei que no final das contas tinha um gato, que o gato eles arrumavam, na hora que eles estavam fazendo a parte estética, né? Tipo, o gato ia à noite e arranhava. E eles, o condomínio falava, não vou receber, não tá do jeito certo. Aí até que e é engraçado porque esse absurdo. Sabe, a briga de anos, no final das contas, ficou o bendito do gato. Nossa, porque gente, eu não sei se o gato era da construtora ou se o gato era dos moradores. Só que aí até que a gente falou, o próprio condomínio veio e falou, gente, o juiz, por favor, me converta isso em indenizatório para a gente poder encerrar, porque o processo estava, sei lá, há anos e não conseguia. Agora era por um mínimo detalhe, mas é um detalhe. É um detalhe. É um detalhe. E o morador às vezes não entende, né? Ele quer ver o problema dele resolvido. E aí, e quando o gato fazia hoje, só que aquilo dali o juiz ia se manifestar, já estava totalmente diferente. Enfim, foi. Meu Deus do céu, gente. Olha, cada história na área condominial que a gente fala Tem bastante. Dá pra ficar vários episódios aqui. Vários. Não tem fim, gente. Não tem fim. É muito assunto. Meu Deus do céu. Mas falando de muro, nesse sentido, um case também. Um dos condomínios, implantação, né? Os muros caíram dos dois lados. Assim, mais de 200 metros cada lado. É muita coisa. Mas a construtora, ela não tinha feito a fundação e nem colunas. O que ela passou? A barra de ferro na horizontal. E lá é área de rio. Tem um rio atrás do condomínio, APP, tudo mais. Toda vez que chove, o rio sobe e vem para o condomínio. Os muros não aguentaram, como eles estavam amarrados, não caiu só uma parte. Quando começou a cair, caiu tudo, tá amarrado. Aí eles demoraram bastante tempo para finalizar a parte do muro. E aí os moradores desesperados queriam que eu já entrasse com processo contra a construtora. Eu assumi com 11 meses de condomínio. É porque envolve também questão de segurança, né? Então eles ficavam desesperados. Mas o que eu procurava falar para eles, primeiro, que muro é algo que está fora até desse prazo de 5 anos. Ele é estrutural. Ele é estrutural. Falei, segundo, ok, são quase 400 unidades. Vocês ratearem 500 mil para reconstruir os dois lados do muro, vai dar R$1.000 para cada um. Mas e a responsabilidade? Exato. Vocês estão tirando a responsabilidade da construtora, porque vocês vão até brigar, ter esse 500 mil de volta. O que não vai fazer diferença nenhuma para os moradores em si. Mas vocês estão assumindo a responsabilidade que é deles. Se cair daqui 10 anos, é culpa deles. Se cair daqui 15 anos, é culpa deles. Eles reconstruindo. Agora, vocês reconstruindo e tomando essa responsabilidade para si, com um condomínio com 1 ano de vida, é uma loucura. E aí, a gente foi negociando para a construtora realmente finalizar. Mas, normalmente, nesses casos, a construtora acaba tomando... Eu tive um caso similar disso. Sim. Resolveu. Graças a Deus. Eles constroem normalmente. Finalizou essa semana, tô tão feliz. E não atingiu as unidades? Não, é bem longe. Eu tive um caso similar, eu acho que em 2016 ou 2017, em Suzano, que ele teve um problema ali perto, naquela rua do shopping, até de Suzano.
e invadiu a água, derrubou o muro inteiro, só que atingiu muitas unidades térreas. Então, além disso, a gente teve, o pessoal teve muito problema na unidade térrea. Nossa, coitado. E aí a gente teve essa questão de pessoal já vandalismo, né? Então, mas a construtora estava no período de garantia, tudo. E a gente falou a mesma coisa, a gente deu a mesma orientação na época, por causa da questão da responsabilidade. Sim. Tava na garantia. Não, tava na garantia, porque a gente entende que o condômino, ele quer resolver o problema imediato. Sim. Só que ali a gente tinha, que a Kelly falou desse, se você vai lá e resolve, você tem que, porque pode acontecer de novo, porque não é, às vezes é chuva, às vezes é uma coisa, mas às vezes é a área, né? É a área. E aí mas normalmente eles resolvem isso, né, Kelly? Não, então, eu prefiro ir na negociação com as construtoras. Antes de bater, a gente tem que negociar. É sempre o melhor caminho, mais rápido também. Bem mais rápido. Se puder, melhor. Tem construtora que é muito difícil de negociação. Mesmo assim, eu vou lá com toda a paciência do mundo e tento ao máximo. E explico os riscos para os moradores, porque não é só querer processar. É o que vem tudo em volta, né? Por isso que eu penso assim, né? Que a gente estava comentando, né, Vinícius, a questão da documentação. Documente tudo pensando que pode acontecer um processo judicial. Mas o processo judicial, apesar de a gente viver disso, ele a gente respira isso, né? A gente respira isso, mas ele tem que ser a última alternativa, porque ele é moroso, ele é oneroso. É mesmo. Então, e você tem casos que você fala assim, a Kelly mesmo, precisa arrumar, mas não fez a perícia ainda, Kelly. Aí a gente tem você não pode mexer, você tem que aguardar. Aí a gente tem questão da chuva, que se a gente está falando de infiltração, a gente torce para chover. Se a gente está falando de alguma coisa a gente torce para não chover. E às vezes também você não vai conseguir tudo 100% de êxito, às vezes, nessa ação também, né? Exato. Não consegue. Mas a gente depende de muitas questões de fatos que estão ali fora do nosso controle. É mesmo. Mas isso é verdade. Eu lembro que quando estava acontecendo alguma coisa lá, eu ligava para a doutora Érica e falava, doutora, mas está acontecendo isso, isso, isso. Posso fazer? Não, Kelly, não pode fazer. Você vai perder o ônus da prova. A gente precisava que a perícia. E tanto é que depois que teve o laudo, Kelly, agora já está lá dentro. Depois que tem o laudo, já pode fazer. Exato. Mas muita coisa, a gente fica nisso, e tem situações e tem situações, porque tem questões que você não tem como aguardar. Não tem. E aí, só que quando o perito vai, ele já tá diferente. Aí você tem que vir mostrar, olha, não é isso, é isso. Não, e o que eu falo também, eu sempre dou essa orientação. Se tiver alguma coisa urgente que você tenha que fazer, documente. Vai lá, faça um laudinho, alguma coisa muito simples. Fala, o problema era esse, ficou assim, eu gastei tanto. Exatamente. Antes e depois, exatamente. Faça isso e deixa, o que for urgente, faça isso. Exato. Porque tem coisa que não dá para aguardar. Não dá para esperar. Imagina, você tá com problema de uma bomba de incêndio, alguma coisa, você vai deixar lá? Aquelas próprias tampas. A gente teve uma questão de uma perícia que a gente até participou, acho que estava nós três até, né, da questão dos apartamentos. A gente tem ali os vídeos, tem todo o dossiê, mas não tem como você aguardar, você tem que documentar e às vezes você envolve o morador, né? Então o morador, você não pode, é difícil você falar para ele, não tem que esperar a perícia, tem que esperar quanto eu vou esperar? Nem você sabe. E ainda caso de esgoto, invadindo apartamento, insalubridade, porque aí, imagina, o síndico, mesmo estando ali no prazo de garantia, o síndico continua sendo responsável, passivo e ativo. Aí o morador, ele quer providências, ele não quer saber mais do processo. Ele não quer que a casa dele seja alagada de esgoto. Ele quer o problema resolvido, quer viver em paz, né? Aí como que eu vou guardar 5 anos, 3 anos, 2 anos? É que a gente, como profissional, a gente consegue falar e pensar com o racional, né? Agora, se fosse o seu imóvel, você já estaria... Não, exatamente, seria diferente, né? A gente não é parte, né? Existe Pois é. Não é fácil. Não é. E a gente se coloca no lugar. Exato. Nossa, esse caso mesmo, no dia que eu fui à noite lá, que uma das moradoras tinha acabado de ganhar bebê, um bebezinho novo e estava grávida, alguma coisa assim. Aí eu cheguei lá 10 horas da noite, a casa dela alagada de esgoto. Aquilo, né, mesmo a gente sendo profissional, parte do coração. Exato. A gente se coloca no lugar do outro, né?
Criança, imagina, não merecia passar por aquilo, né? Por causa de responsabilidades. Às vezes, então, e aí a gente desse lado também já começa a entender que nem tudo é porque ele quis economizar na construção. Às vezes a pessoa compra também um projeto e terceiriza o projeto, coloca uma outra empreiteira. E quem vai executar acaba executando de qualquer forma. Tinha que ter o cuidado, o zelo, né, de vistoriar? Tinha. Mas pode acontecer também, né? E construção hoje é uma coisa complexa, né? Vai dar Exato. problema. É. Tem vários sistemas, envolve várias pessoas. Então é difícil não ter nada, não dar Eu acho que nada. eu falo que é muito raro, né? Se você pegar às vezes tem construtoras, tem casos que a gente vê que a perícia ela é muito mais, tipo, muito mais densa. Tem outras Sim. que pode ser aquele prédio que muitas vezes porque muda. Tem 3, 4 coisinhas ali. Mas tem, né? É muito raro. Eu nunca peguei um caso que nunca teve. Eu não sei se você já pegou um caso e falou assim, não, esse daqui não teve nada. Eu nunca Não teve. Porque acho que a hora que entra, é porque tem alguma coisa. Ainda que mínimo, mas tem. É impossível O não que às ter. vezes acontece é que o condomínio não espera, né? Porque é Às vezes muito ele vai lá e arruma, acabou. É muita área envolvida, né? E são muitos prestadores. Então, assim, ó, Exato. quem faz a parte elétrica faz só elétrica. É a terceirização, né, também, porque a construtora ela responde por tudo, porque ela quem tá ali. Mas ela existe terceirização, quarteirização. Tudo, né? Daqui para frente a tendência é só aumentar. Só aumentar. Né? E nesse mesmo, agora, vou até já aproveitar e fazer uma consultoria. Olha eu. Em um dos condomínios, a construtora, ela concretou o gás do shaft do relógio no corredor, então é interno. Ai, agora é tão mais fácil ser externo, né? Não sei por que ainda estão fazendo esses projetos internos de gás. Tudo bem, é feio por fora, esteticamente. Até, para mim, não me incomoda. Mas o povo fala que é feio. Mas por dentro o risco é muito maior. Aí concretou do shaft até dentro do apartamento. O que aconteceu? Tá com um monte de vazamento de gás, tá tendo que quebrar a laje, rasgar a laje e tá no prazo de garantia. Aí a construtora falou assim: não tem mais cobertura do gás. Eu falei assim: como não? Mas tá no manual do proprietário lá, que instalação é 2 anos, se eu não me engano. E aí eles próprios falaram que a norma é 2 centímetros abaixo para concretar. Mas ainda não mudou esse negócio dessa norma do gás, de não poder mais concretar, não? É que o ideal realmente, você falou, feio por fora. Eu não acho também, né? Eu também. Na verdade, é a forma mais segura. Se tiver um vazamento, alguma coisa, você consegue- não vai acumular. O Não vai problema acumular o do problema. gás realmente é esse. Você imagina, você tá tem uma tubulação entre um gás, entre uma laje e um Lajes. forro. Aqui lá tem um vazamento ali, vira um botijão, um bujão. Se Exatamente. tiver qualquer problema, uma faísca. O risco é muito maior. Essa semana a gente foi lá, aí a construtora aceitou abrir, né? No pé da porta, assim, da entrada do morador. Quando foi abrindo em volta, tinha um rasgo de maquita na tubulação do gás. Porque a Comgás não aceitou ligar, porque acusou vazamento na hora da ligação do gás. Aí a construtora aceitou ir, mas falou assim: ó, se for da porta para dentro, o morador paga. Se for da porta para fora, ok. Aí, porque já fez obra, reforma, já mudou piso, né? Assentou o piso, porque sala não vem com piso. Eles assentaram. Contrapiso. Só contrapiso. Aí rasgou, fez o tratamento em volta. Nossa, um rasgo de maquita. Eu falei assim, gente, olha o risco. Como que um morador ia rasgar com a maquita abaixo do concreto? 1,5 centímetros. Não tem como. Por que ele ia passar a maquita ali? Sendo que foi entregue já com contrapiso, né? Pois eles não aceitaram, por bem, né? Amigavelmente. Eu falei, morador, você já tem, tudo. Eu filmei, gravei, fotografei, tem o laudo da entrega de estanqueidade. O único laudo que a construtora entregou, a unidade dessa pessoa estava acusando vazamento e a construtora não entregou um laudo pós-correção. Então, ele tem todo o embasamento para brigar. Então, já tinha o problema. Já estava no laudo o problema de vazamento. Laudo da própria construtora. Da própria construtora. 1 mês antes de entregar o condomínio.
Ele fez o laudo de estanqueidade e apontou vários apartamentos, até água na tubulação de gás. Um monte de apartamento demorou para receber. Mas, né, poxa vida, os projetos já poderiam vir diferentes, né? A norma mudar logo. Que às vezes demora um pouco, porque às vezes aprova a norma, mas vai ser aplicável a partir da aprovação daquele projeto. Talvez você está vendo a construção agora, mas a aprovação foi há 5 anos atrás. Aí vale o que foi atrás. Então, às vezes demora para ser aplicado. E a gente pensa assim, né? Hoje que já está muito mais avançado, né? Você pega construções muito antigas. Gente, os problemas são imensos. São mesmo. Porque tem construções, tem prédios aí de 60, 50, 60 Santos. anos. Santos, acho que é o maior lugar que tem prédio na vertical lá, não é? É a maior cidade De vertical e os mais prédios são antigos, de 60 para antigos. cima. Aí você imagina, antigamente, questão, vamos pensar, hoje em dia, com esse calor, ar-condicionado virou necessidade. Necessidade, Aí gente. você, antigamente, há 50 anos atrás, acho que nem existia ar-condicionado. Não, aí tem de luxo. Não história. Eu acho que era algo assim, que nas Não residências Não. não tinha. E aí agora, hoje, uma pessoa que mora lá, porque os apartamentos de antigamente são grandes, né? Não, Diferente enorme. a gente inverteu. Hoje é um ovo, né? Tinha um ovo com, vamos dizer, os novos com uma questão de tubulação, tudo diferente. Aí você fala, você tem 5 quartos lá, morando em Santos, um exemplo, que é um calor, e você Sem vai falar assim, aí você vai lá e coloca. Aí a fiação não aguenta, e aí tem um monte de problemas. Mas por isso que tá tendo um monte de acidente. Santos, Rio de Janeiro, de incendiar, porque a parte elétrica ainda é aquelas caixinhas com madeira. Nossa, que lembra? Aquele cabo rígido. Aquele nome Aí tem aquele, é uma alavanca, o disjuntor é uma... A chave faca. Então, imagina, eu conheço, meu sogro tem um apartamento lá em Santos, e mais de 60 anos. É antigo o apartamento dele. Antigo. Aí, as caixas de elétrica, tudo com a madeira, tudo aquele quadradinho, né? Da área comum também. Aí, a síndica fez um laudo de NR10, sugerido pela administradora, super importante, né? Manter os laudos em dia. E aí condenou tudo, né? Não tem como passar. Não tem como. Mas esse negócio aí eles estão investindo na reestruturação todinha. E esse negócio de ar é uma coisa interessante, assim, de uns anos para cá a gente tem visto. Porque os prédios, os mais novos até que sim, mas os mais antigos, ali 10, 12 anos, não tinham previsão para ar. Não tinha. E às vezes o pessoal quer colocar ar hoje. Aí o cara faz um projeto, alguma coisa, para o apartamento dele. Em vez de eu botar um chuveiro elétrico, eu vou colocar um ar-condicionado que aguenta. Beleza. Mas se todo mundo do prédio colocar, vai aguentar? Geralmente não. E aí que começa a ação. Começa os problemas. Pede para tirar. Mesmo. E os riscos de acidente, né? Sim, porque tem a questão da parte elétrica. Tem a questão de você alterar a fachada. E tem a questão estrutural também, viu? Dependendo do cara tem. Se for alvenaria estrutural, já não pode rasgar. Não pode, E o cara, para fazer toda a tubulação ali, ele rasga. Rasga a parede. Rasga. Imagina, inapropriado. Mas o que fazer, né? Os projetos agora que tem que se adequar. Os novos já tem alguma previsão. Já tem. Mas os antigos, é só se mudar todo o prédio ali. Todo o prédio. Entrada, fizer. Nossa, que dó. Né, vai ficar caro. Às vezes é uma solução. É uma solução, mas é uma solução complicada. Esse daí ficou 2 milhões e pouquinho pro prédio. Fazer toda a mudança elétrica. Você tem que mudar todo o barramento dele. Porque quando ele foi construído, era uma visão. A gente há 60 anos, você falou 60 anos. 60 anos. 60 anos, normalmente uma televisão, um chuveiro, geladeira e isso. Não tinha aquela. Não tinha nem micro-ondas. Micro-ondas, fritadeira. Hoje tudo é elétrico. A panela de pressão hoje é elétrica, gente. Então, imagina. E hoje a gente ainda tem a vantagem de ter esses aparelhos inverter que gastam muito menos. Mas sempre cai naquela. Se você pode ir no seu apartamento, todo mundo pode. Exato. Então você tem que fazer o dimensionamento em cima daquilo. Para todos. Da quantidade. Aí você vai. pouquinho, mas é vezes. Vezes 100, por exemplo. Aí às vezes aquele barramento que você tem não vai aguentar o 100. Não vai aguentar aquela carga a mais de todo mundo usar o ar. Não adianta querer mudar de imediato, né? Precisa fazer todo um estudo
chamar os engenheiros, os técnicos. Sim, e às vezes você tem que pedir uma ligação nova de luz, aumentar a carga. Porque antigamente mesmo. ele tinha uma, vamos dizer assim, não sei qual a palavra, mas uma potência maior, porque os eletrodomésticos Isso. usava mais do que hoje, mas eram Isso. menos. Então, quando você faz o vezes 100, ele acaba excedendo de qualquer forma. Dá muita diferença. E aí que dá os pepinos. Hoje em dia, ó, se a pessoa tem 4 pessoas, se o apartamento tem 4 pessoas, já são 4 carregadores de celular. É tudo. Que todo mundo hoje, pequenininho, criança, tem celular. Aí tá lá carregando. Aí, se não é o celular, tem o tablet, micro-ondas, tudo é muita sobrecarga. Tem, é muita carga. Muita sobrecarga mesmo. E é isso, né? O que mais a gente pode falar? Inclusive, o nosso tempo realmente. Porque já passa tão rápido, né? Voa, né? Nossa, passa muito Bate-papo rápido. bom. É muito gostoso. Falar do que a gente gosta ainda, acho que passa voando. Toda vez eu vou olhar o relógio, deu. Já deu. Aqui vai estendendo. Vocês entendem como alguma coisa importante de recado, informação da área jurídica, da área da engenharia para a gente deixar para o pessoal? Eu acho que eu reitero o que eu comentei no início, né? Acho da importância de, ao receber o apartamento, o imóvel, fazer todas as ressalvas, documentar tudo, mesmo que não use, tenha documentado. Sim. Ainda que seja, se você viu no memorial descritivo algo diferente, mas isso é uma obrigação do síndico. Mas você também mora lá, é sua também, né? Então, Sim. faça essa ressalva, porque se passar, pelo menos, se eventualmente precisar isso, ir para o judiciário, a gente precisa de documentos, a gente tem questões de prazos. Então, tudo isso é super importante, fazer essas ressalvas. A gente sabe da ânsia de receber, mas receba quando tiver tudo ok, para que vocês possam, né, não evitar o problema, né? Às vezes tem problemas que a gente não consegue evitar, mas pelo menos o que dá, tentar. Acho que é importante essa é a dica. Muito verdade. válido. Não, a doutora já praticamente falou, né? Registra, exatamente, registra tudo que você constatar, que aparecer, e, se possível, sempre tenta basear ali suas opiniões ali também com laudo, alguma coisa embasada. Principalmente nas unidades. Na norma, tenta, pelo menos na entrega, contratar algum laudo de inspeção, laudo de garantia, porque ele vai te apontar, ó, tem isso de problema, ele vai te orientar, às vezes, até questão de manutenção, o que você tem que ser feito. Se puder acompanhar com o mesmo profissional, é melhor ainda. Nossa, eu achei fantástico isso, Vinícius. É muito importante e já deveria vir na previsão orçamentária da primeira assembleia. Porque às vezes o pessoal não quer gastar, né? Mas é um assim, nem é tão caro, nem ainda mais se você diluir no número de apartamentos. Mas a gente sabe que às vezes tem a longo prazo, porque assim, se o problema der lá na frente, não tem como, gente. Tem que entrar, igual o que eu falei, o que a gente puder resolver antes e pagando aos poucos, né? É muito melhor, porque depois que tá lá. Exatamente, às vezes tem alguma irregularidade ali que a pessoa não vê também ali, mas fala assim, ó, pô, tá errado aqui. Pra arrumar, tem alguma divergência em relação ao projeto, não tá fora de norma. Sim. E a hora de arrumar é no começo, né? O prédio tá vazio, depois fica sempre mais difícil. Exatamente. E ainda, falando exatamente desse assunto de manuais e das manutenções, as construtoras, elas entregam o manual do síndico, da área comum. E uma das coisas que eles batem forte é a falta de manutenção que o síndico deixa por fazer, né? Então, calhas, telhado, limpeza de caixa de gordura, limpeza de caixa de esgoto, tudo isso eles batem bastante quando dá problema e a gente vai reclamar, né? Porque eles usam exatamente disso. Eles alegam, principalmente quando é vícios ocultos, que ele aparece lá no futuro, mas
foi decorrente, ele tem um nexo causal, que a gente chama, né? Exatamente. O bendito nexo causal, né? A palavrinha que a gente chama. Palavrinha que a gente... Então, assim, se você tem a manutenção, você faz tudo isso certinho, que é esse acompanhamento, você coloca uma paz sobre esse assunto. Então, você mostra, não, aqui, olha, eu fiz, eu cumpri tudo, tá tudo certo. Exatamente. E as manutenções também, a gente recomenda sempre que possível, registra também. Registra, limpei a calha cada X meses. É que hoje em dia, né, eu falo que a gente tem que usar tudo a nosso favor, né? Todo mundo, a gente tá com o celular a vida toda na mão. É mesmo. Não é? É que a gente no dia a dia, você não pensa que vai ter um problema maior, que vai judicializar alguma coisa lá na frente. Mas acho que o ideal é pensar que vai ter um problema. Se não tiver, é melhor. Por isso que eu falo, igual você faz. A gente conhece o seu trabalho ali, cara, elogiando lá. Você faz bonitinho, registra, pede pro pessoal, o manual é esse, faz a cada X semanas. Com o que tá previsto semanalmente lá. você vai fazer isso. Semestralmente é isso, aquilo. É isso mesmo. Isso tem que ser feito. É muito bom. Porque exatamente, vai cair num ponto que daqui a 5 anos fala assim, cadê? Cadê? Tô com um problema aqui, mas você fez a manutenção? O pessoal às vezes faz, em prédio é mais difícil. Às vezes o pessoal em questão de carro. Você não vai lá e troca toda hora o óleo do seu carro? Sim. Pelo menos, sei lá, uma vez por ano você troca. Mesma coisa. Prédio também precisa de manutenção. Tem que fazer manutenção. Não é só andar, né? Não é só andar, Não é só andar. Se você andar 5 anos com ele, ele acho que ele não vai chegar nos 5 anos. Mas a ideia é exatamente a mesma. É que as pessoas ainda não têm a maturidade e a mentalidade de saber que é necessário. Porque vem muitas vezes de casa, e aí a casa o pessoal nem faz uma caixa de gordura, faz quando precisa, só quando dá problema. E aí quando vai para apartamento é totalmente diferente. Exatamente. Mas está mudando muito. Tá mudando. A gente já percebeu uma mudança grande, assim, vai de 15 anos para cá, eu já percebi. Mas eu acho que também mudou, né? Muita gente hoje, a gente daqui a pouco não tem mais casa, né? Não, exatamente. Não tem. Então, ou você se adapta ou não tem. É o formato de moradia, assim como o formato de famílias. Mudaram, né? A gente vai vivendo e vai... Exatamente. A tendência é essa. Evolução. Gente, muito obrigada. Muito que agradece aqui. Obrigado. É uma delícia, ficamos batendo papo, né? A gente nunca tinha participado de podcast. Foi gostoso falar, né? E falar de um assunto que a gente gosta todo dia, né? Muito obrigada. Obrigado, Kelly. Obrigado pela atenção. Hein? E sejam sempre bem-vindos. Assim que sair, né? Que a gente grava, eles fazem os cortes, depois... Assim que sair para o episódio para publicar, eu mando para vocês. Maravilha, muito obrigado. Tá bom? Imagina, eu que agradeço. E o que você precisar, estamos à disposição. Obrigada, aí, gente. Obrigada por mais um episódio com a gente. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. E a intenção é sempre essa, informar. Informar porque a gente tentar ensinar é melhor do que punir, né? A gente sempre, como educadora, eu vou sempre por esse caminho. Prefiro 1000 vezes pegar pela mãozinha, mostrar o caminho, desenhar e vamos lá. Do que, né, chegar lá e só bater. Não dá. É o caminho da educação mesmo. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada. Obrigada.